Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico e dessa vez para mim fazer um resumo do que eu conferi no mês dos filmes que eu assisti no mês de outubro. Eu fiz uma espécie aí de especial do Halloween. Eu já tô com uns 3 anos mais ou menos que eu sempre pego esse mês em específico para assistir apenas filmes de terror, apesar que eu passo o ano inteiro assistindo, mas eu sempre intercalo entre outro gênero e tal. Mas nesse mês em específico de outubro, eu foco mais no terror, fazer essa espécie de especial de Halloween. Eu sempre faço isso lá no Instagram e dessa vez eu resolvi trazer esse resumo para cá também, para enfim ser uma espécie de um resumão aí de indicações para vocês em um único vídeo. Então eu estava pensando em voltar, né, a fazer vídeos aqui relacionados a cinema, e eu disse, poxa, é uma boa porta de entrada, porque teve coisas bem interessantes aqui que eu conferi. E então é isso, aqui vai ser uma espécie de resumão do que eu assisti no mês de outubro. Eu começo falando, é interessante quando você começa a assistir muitos filmes seguidamente de terror e você começa a pegar alguns maneirismos, algumas características clássicas do gênero ali, né? No caso do terror, do horror e do suspense. Digo isso porque eu fiz a audácia, a loucura de emendar e assistir. Eu comecei o mês assistindo o Halloween 4, o 5 e o Halloween 6. E eu digo para vocês que não façam isso com a vida de vocês, porque é impressionante. Quando eu acabei de conferir essa primeira, dizem que a mitologia do Michael Myers, né, a primeira acaba aí em 95, que são ao todo 6 filmes, e aí depois tem aqueles uma espécie ali de, eles querem recomeçar de novo a mitologia com os dois ali pertinho dos anos 2000, aí depois vem os do Rob Zombie e aí vira uma loucura só. Mas a primeira mitologia são 6 primeiros filmes aí do Michael Myers. E assim, é impressionante como eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, que eu tô lendo aquele livro que saiu pela Dark Side Books, que é um especial falando sobre os bastidores dos filmes do Halloween, que é um livraço. E aí você vai lendo aquilo ali, você entende o lance do esgotamento criativo. E esse esgotamento criativo é por causa do sucesso que, vamos dizer assim, um filme faz. Os anos 80 apresentou essa fórmula do slash, uma maneira simples e básica, né? Você fazia filmes, entre aspas, né, comparados, de baixo orçamento, e tinha uma probabilidade, né, uma estatística mais alta do filme dar certo e você lucrar acima aí do esperado. Mas é impressionante que esses filmes muito engatilhados perto um do outro foi tendo esse esgotamento criativo, e você ao mesmo tempo diz, não, temos que entregar algo, senão vai cair numa espécie de esquecimento. Mas com isso você não encontra qualidade, sabe? Então o Halloween 4, o 5 e o 6 é de um mau caratismo incrível o que fizeram com essa primeira parte, digamos assim, da mitologia do Michael Myers no Halloween, sendo que o primeiro filme do John Carpenter é um negócio absurdo de interessante, a maneira misteriosa, né, que ele coloca ali o lance do Stalker. E nesses aqui a galera pira de adicionar elementos do sobrenatural, esse tipo de coisa, um elo de vínculo ali dos familiares que, tipo assim, é muito fantasioso, sabe? E isso aconteceu um pouco também com Sexta-feira 13, apesar que eu gosto ali dos 4 primeiros filmes do Sexta-feira 13, apesar de ter uma mesma fórmula, mas o filme é interessante por si só. E aí depois vira uma loucura, mas são até divertidos na grande maioria das vezes. E o Halloween é mais uma dessas franquias de slasher que não soou muito bem
Ali, no meu ponto de vista, tem onde o John Carter é obra-prima. O segundo não é de se jogar fora. O terceiro é uma viagem, que eu não sei qual foi a ideia ali. Apesar de muita gente ser fã, eu não curto muito, mas entendo o seu culto relacionado ao Halloween 3, que nem Michael Myers tem. E aí vem em seguida esses três aí, que é melhor passar longe, esqueça isso. Então eu pretendo trazer um bate-papo sobre esgotamento criativo e os filmes de slasher. Na grande maioria das vezes as franquias caíram nesse buraco sem criatividade, mas tinham que entregar alguma coisa e soltavam praticamente qualquer coisa, um fio de loucura ali do roteiro para dar, vamos dizer assim, para dar vazão a esses títulos. Enfim, não indico isso aqui é loucura, apenas para, não sei, fazer repertório aí para você. E em seguida eu assisti esse clássico do universo do cinema trash, que é o Rato Humano, dirigido pelo Giuliano Carnimel, 1988. Isso aqui é uma pérola do cinema bagaceira. Eu acho que ele funciona dentro da sua proposta, que assim, não levar simplesmente nada a sério. O filme é muito cru, e essa crueza é o que deixa o filme, vamos dizer assim, espetacular à sua maneira. Você assiste e você não está acreditando do que você está vendo. Então fiquei muito feliz em o resultado desse filme, pela ousadia que o roteiro ele cria em cima dessa parada do rato humano, e ao mesmo tempo você fica se perguntando o porquê você está assistindo isso. Mas cara, é aquela coisa, né, que é o tipo de filme que fica tão ruim que ele dá a volta e vira uma obra-prima. Rato Humano, um clássico aí do terror bagaceira. Em seguida eu fiz uma mini maratona com alguns curtas do Denilson Ramalho, que fazia muito tempo que estava aqui na espera. E gente, que coisa interessante são esses curtas. E eu comecei com O Amor Só de Mãe, e aqui é incrível como o Denilson Ramalho ele consegue, vamos dizer assim, explorar uma espécie de um terror, de um horror gótico, chamar assim, nos confins de algum interior aqui do Brasil. E ele começa a jogar elementos espetaculares. No caso aqui, ele brinca com essa parada, né, do homem às vezes deixar e ele fica naquela contradição de deixar suas raízes para seguir em frente, que no caso a mulher pede para ele deixar, né, a mãe dele, para eles seguirem em frente, né? Eles moram num canto muito isolado, e para ir para, como se fosse assim, ir embora para a cidade grande, esse tipo de coisa. E aí tem esse vínculo, né, do cara muito com a mãe, e aí ele brinca com essa loucura. Então tem essa parada de ciúme, obsessão. E até assim, em poucos minutos, uma mensagem altamente pesada, que é impressionante, que se um gringo, né, às vezes a gente enaltece muito o sistema americano, o europeu, mas para fazer uma mensagem realmente brasileira, cruel e primitiva, nada melhor do que um próprio diretor nacional. Então, filmaço, Amor Só de Mãe, curta-metragem aí do Denilson Ramalho, de 2003. Logo depois eu fui pro Ninjas, mais uma pancada aí do diretor. E aqui a crítica é mais a esse trauma, né, da polícia, que devido a essa selvageria que às vezes o policial passa, é um choque, né, muito assim para um ser humano. E aí ele vai brincar com esses traumas e com essa crítica da violência relacionada à polícia. E eu acredito que muitas pessoas devem ter achado esse filme uma blasfêmia, porque tem cenas bem grotescas, mas que faz jus e não fica atrás de nenhum grande filme aí que a gente assiste mundo afora. Um curta pesadíssimo e com uma dose assim política, crítica ao nosso sistema, e que vale muito, mas muito
Vale muito a pena o nosso tempo de ver. Se você ainda não viu, corre atrás de Ninjas, do Denilson Ramalho, de 2011. E aí eu parei, parei de assistir esses curtas e passei para um clássico aí do thriller e do Brian De Palma. Eu tinha lido, já tem vídeo aqui no canal sobre o Vestida para Matar, e logo após eu ter lido o livro, eu achei bem interessante a proposta do livro, eu parti para ver o filme, que é até mais conhecido do que o próprio livro. E aqui o Brian De Palma faz uma homenagem a não só o filme de serial killer, mas ele pega elementos ali um pouquinho do giallo. Por mais que a gente aqui tá em 1980, o giallo não, vamos assim, estava perdendo a sua, não estou dizendo que perdendo a força, mas não era tão forte como no início. Ali eu acho que o giallo sempre permanece muito acima da média, mas o Brian De Palma pega carona um pouquinho nessa fórmula do giallo. É interessante que aqui já tem uma mensagem queer que brinca muito com essa proposta relacionada à sexualidade e às dúvidas. Eu vi muita gente achando que isso aqui é uma mensagem muito errada relacionada ao gênero, mas assim, para mim o filme ele se sai bem dentro da proposta que ele apresentar, mas também entendo as críticas das pessoas que acham que ele está fazendo mais uma propaganda enganosa, não está entendendo essa dualidade dentro das pessoas de gênero e tudo mais. Então assim, é um filmaço, acho que vale a pena tanto o filme como o livro para se conhecer. E o Brian De Palma nessa mensagem mais queer, uma parada, ele agrega, vamos dizer assim, ele apresenta uma proposta narrativa muito psicológica, com doses incríveis assim pra gente refletir sobre o lance da nossa, quem somos nós, digamos assim, né? Então a gente tem esse thriller barra suspense, uma excelente execução ali relacionada às mortes, que não é tão bem, digamos assim, ele não pesa a mão como o giallo pesa, mas ele faz essa referência no estilo das vestimentas, é uma parada bem cult mesmo. E eu acho que o defeito que eu fiz quando eu estava lendo, até escrevi para o Instagram também, é relacionado a que ele poderia pesar a mão mais no noir, que ele quer ser o noir, mas tira um pouco a mão relacionado a isso. Mas enfim, é um bom filme e um excelente livro também. E aí eu passei para outro mestre aí, que é o John Carpenter, e assim, me arrependo porque eu não tinha assistido ainda O Príncipe das Sombras, uma grande referência ao Lovecraft, ao desconhecido aí, que o ser humano ele fica de frente com essa parada mais cósmica e ele não sabe muito bem como se comportar. E aqui ele pesa muito a mão no lance da religião, outras realidades e tal. Tudo isso ali preso numa igreja, tem relacionado aos cultos. Temos aqui participação do Alice Cooper. Gente, um filmaço. E isso aqui só mostra que o John Carpenter não seria nenhuma blasfêmia quando alguém classifica o John Carpenter como um dos maiores diretores de terror, suspense de todos os tempos, e não é nenhuma blasfêmia mesmo dizer isso. O cara tinha uma mão, um lance estilístico espetacular, sem falar das mensagens. Então assim, para quem curte Lovecraft, para quem curte uma boa, digamos assim, uma boa discussão, porque o filme ele traz uma boa discussão sobre o antepassado, né? Essa parada que nos permeia, que muita gente ainda estuda esses outros outroras, né? Outras histórias aí que aconteceu há muitos anos atrás, mas a gente fica sempre preso porque a gente vai até um certo limite e a gente não tem provas, né? Que se existem ou não outras realidades, e quando a gente entra em religião também, sobre Deus, Jesus, esse tipo de coisa. Então o John Carpenter ele brinca, faz esse liquidificador de conceitos, mas se sai muito bem na sua proposta. Filmaço de terror cósmico aí. E logo após eu fui dar uma pesquisada sobre alguns filmes nacionais, eu
peguei esse curta do Ivan Cardoso de 1970, Nosferatu, no Brasil. E aqui ele faz uma brincadeira, né? O Ivan Cardoso é um clássico diretor de terri nacional. E aqui ele brinca, né? É um curta que não tem diálogo, né? É mudo. E aí você fica só prestando atenção no que o Nosferatu fica fazendo, perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas praias. E é impressionante o tom cômico de não se levar a sério, claro. Mas assim, cara, é impressionante, espetacular. A mensagem que você tem no final é bem bacana. E é incrível como com um vridozinho de ketchup aí e um cara aí passeando, se fingindo que é um vampiro, tem uma mensagem incrível e política também. Filmaço aí pra descontrair total, Nosferatu no Brasil. E aí eu fui para a longínqua Austrália para esse clássico aí, O Corte da Navalha, do Russell McKenna, 1984. E gente, é incrível, né, que assim a gente vai atrás de filmes de ataque animal e a gente fica às vezes de frente com algumas pérolas, né? Tipo, eu fico louco, né, quando eles usam crocodilo, que é assim, uma criatura ameaçadora, mas você tem um até certo limite ali criativo, né? Porque é muito limitado o espaço estou dando um exemplo, né? Mas é muito limitado, pegando o crocodilo, o jacaré como exemplo. Mas aqui é interessante porque você joga um bicho que ele pode estar em qualquer lugar, num deserto muito interessante. Então aqui o Russell na direção, ele tem uma direção estilística muito foda mesmo. O jogo de câmera que ele faz, realmente você sente aquela ameaça da criatura. Lógico que tem algumas cenas que para muitos aí vão dizer aquela frase que envelheceu mal, só que eu achei um filmaço interessantíssimo, a proposta do filme, e os malfeitores realmente entraram nesse adjetivo do malfeitor, porque tá muito caricato e tem uma estética punk assim, que dá cenários que vai beirar o pós-apocalipse, mas não é um pós-apocalipse, é simplesmente o deserto da Austrália. Então assim, um filme bem cult, e se você aí não conhece, corra. Se você é fã de filmes de ataque animal, esse é bem exótico, que é uma espécie aí de, não sei gente, é um búfalo, é um porco, enfim, é uma parada bem maldita, apesar que quando a criatura, nas cenas que realmente dá para você ver essa proporção de grandeza do bicho, eles deveriam ter se preocupado um pouquinho melhor, mas isso não tira a experiência do filme como um todo. Não é um filme 5 estrelas, mas é bem divertido. O Corte da Navalha, de 84. Um slash que eu posso dizer que é um dos mais originais que eu assisti dos últimos tempos, e principalmente quando a gente pega um período ali que é os anos 2000. Estou falando de O Último Trem, do Kitamura, de 2008. Esse filme ele passa uma vibe bem diferente da proposta quando a gente fala de filmes de serial killer, slasher. Ele né, tem como inspiração o conto do incrível Clive Barker. É o primeiro conto, se eu não me falhar a memória, dos livros de sangue, aquela coleção que está saindo pela Dark Side Books. E é uma parada muito bizarra e estranha ao mesmo tempo. E ele consegue jogar ali no meio dessa loucura, né, o serial killer e o mais interessante é que além do filme de serial killer tem toda uma chamada aqui, uma espécie de mitologia e um culto atrás disso, que é muito bem adicionado, sabe? É muito bem pincelado, não é gratuito. Assim, eu adorei mesmo, muito acima da média e bem original. Não é só um cara matando, esfaqueando as pessoas em um metrô. Tem toda como eu falei, né, uma temática, um peso ali no roteiro bem interessante, que quando você acaba, você
começa a pensar sobre e o quanto é inteligente e o quanto também o universo do Cliff Barker, quando você lê, você fica se perguntando, poxa, como é que daria para adaptar esse tipo de coisa, dessa é muita loucura mesmo assim, injetada. Tô falando dos contos. Aí você imagina passar isso para a tela. E eu acho que o Kitamura aqui se saiu muito bem, na medida do possível, o que dá para fazer. Filmaço, pelo menos para mim, foi o Último Trem de 2008. E aí, mais uma bagaceira nacional. E como eu falei anteriormente, né, como é que eu não assisti esse filme antes? Para mim é o melhor filme do Rodrigo Aragão. Mar Negro, de 2013. Aqui tudo é pesado e levado ao extremo, tanto no trash como nas atuações caricaturais, né? Então assim, é um terror que ele eleva todos esses níveis assim, relacionados à loucura. Ele faz uma homenagem ali, para quem já leu Dagon do Lovecraft, tem essa parada também que ele faz essa homenagem. Então ele pesa a mão nas referências, pesa a mão nos personagens, um roteiro maravilhoso mesmo. Então assim, isso aqui é uma aula de filme de terror e é um dos filmes que, quando alguém pedir alguma indicação, olha, não há dúvidas que ali, se eu for, sei lá, indicar uns 5 filmes, Mar Negro e a sua trecheira vai junto ali dessas indicações, e um filmaço divertidíssimo que dificilmente você que não curte esses filmes de gênero não vai chegar a curtir, porque é muito doido. Assim, se você entrar na pira do filme, você vai se divertir e vai valer muito a pena. E aí eu passo para Instinto Assassino. Eu estava olhando a filmografia do George Romero e estava faltando eu conferir alguns, e um desses foi o Instinto Assassino de 88, que o que vale nem de longe um dos melhores filmes do Romero, mas eu acho que tem algumas coisas legais aqui, divertida. É mais um filme, entre aspas, né, de ataque animal. Tem uma dose ali. As atuações eu não curti muito, principalmente do protagonista. Acho que desce muito o nível do filme. Claro que o maior destaque vai para a atuação do chimpanzé. O chimpanzé não, né? Um macaco, que até no começo do filme eles dizem, né, que eles usaram uma galera que realmente que treina, né, esses bichos. E assim, ele é um filme interessante porque o Jorge Romero consegue pegar, a direção dele é boa, principalmente quando aparece o macaco. O duelo de ligação entre o macaco e o protagonista tem uma dose ali de psicologia interessante, porque tem um momento no filme que para mim é a chave disso, né? Que se você tira o macaco da situação e você vê que talvez a natureza daquele personagem ela é um pouco maligna, digamos assim, e o filme ele vai nessa contradição. Será que o cara faz tais atitudes devido ao macaco que só move por instinto? E aí fica essa pergunta. Então o filme é interessante por ter essas, digamos assim, essas doses reflexivas no seu argumento, mas não seria um filme que eu indicaria para quem quer começar aí com os filmes do George Romero. Então acho que está faltando aí uns 2 filmes para me conferir toda a filmografia do diretor, e estava faltando esse Instinto Assassino, que aproveitei aí o mês de Halloween para conferir. O próximo é um atual que estava aí um pouco... sempre quando dizem, né, que é um filme de dinossauro e tudo mais, a gente fica naquela, poxa, aí, né, a questão de efeitos. E o que é legal de Guerra Primitiva, do Luke Spark, é o lançamento aí desse ano. Finalmente, assim, pra mim foi um bom filme, é divertido, que tem dinossauro, tem ação, pincela um pouquinho de terror, e você tá fora do nicho dos filmes do Jurassic Park. Eu acho que isso é um mérito deles. Eu acho que o maior defeito, não só eu notei isso, mas é que ele se alonga um pouco demais. Eu acho que esse tipo de filme tem que ter a sua classe com 1h30. Então ele se alonga um pouco, acho que ele vai lá para 1h50. Então tem muita cena de contemplação ali dos bichos. Os caras devem ter gastado uma grana
ali relacionado aos efeitos e tiveram que ir até, tipo assim, não, a gente gastou, a gente vai mostrar esses bichos. Mas a premissa é interessante, volta uma temática que é a Guerra do Vietnã, que tem esse conflito relacionado à Guerra Fria, mas é com esse lance com relacionado aos experimentos, né? Tipo, e aí, qual era a tecnologia que essa galera estava usando? Só que agora não na Segunda Guerra Mundial, e aí eles partem desse conceito e jogam isso na Guerra do Vietnã. Eu achei interessante, eu acho bem legal quando eles brincam com esse lance de experimentos. Aí aqui a parada vai para a ficção científica, que também é legal, esses elementos que eles vão pincelando. As cenas de ação também são bacanas. Então é isso, eu achei divertido, e principalmente por juntar bala, brucutu e dinossauros. Então assim, é finalmente um filme sem ser Jurassic Park, que abriu aí uma nova esperança. Tem um livro que também está sendo lançado nesse ano, que chegou aqui, e eu não vou mentir que eu fiquei muito curioso para, quem sabe, no futuro adquirir o livro, porque eu achei bacana as temáticas na qual o enredo vai brincando. E logo após eu fui para esse clássico dos estúdios Hammer, que eu também não tinha conferido, que é As Noivas do Vampiro, do Terence Fisher, de 1960. O Terence Fisher é um dos diretores eu posso dizer que é um dos diretores mais importantes desse período, principalmente para Hammer, que ele é o diretor que ficou com a responsabilidade de pegar esses monstros, né, da Universal e fazer uma espécie de reboot. E é bem legal mesmo o que o Terence Fisher faz aí com os seus filmes, não só do Drácula, mas do Frankenstein. Bem legal mesmo. Então, para os estudiosos aí do universo do terror, quando você chegar nos filmes do estúdio Hammer, com certeza você vai ficar de frente com o diretor Terence Fisher. E esse filme é legal, a proposta dele, que a gente não tem o Drácula especificamente, né? A gente está dentro do universo do Drácula, a gente vai acompanhar o que seria ali a casa dele, né? Na mansão dele, e aí você tem o que talvez foi a mulher do Drácula com um filho dele, e a premissa vai em torno de uma espécie de, não sei, sabe, uma conspiração, um mau relacionamento entre essa família do Conde Drácula. E aí você segue lógico, né, que as atitudes do tal do vampiro aqui é a mesma coisa que o Drácula faria, mas a gente não tem o Drácula. Aqui é na perspectiva, né, desses outros familiares. E eu achei bem interessante mesmo, assim, o peso nas vestimentas desse período aqui da Hammer. A questão dos cenários sempre é muito vibrantes, né? A questão ali que eles simulam uma parada bem gótica, bem bonita, esteticamente falando. Então, assim, eu gosto de assistir os filmes da Hammer, porque por mais que os filmes, se algum filme for ruim pela questão do roteiro, a atuação, esse tipo de coisa, que é muito difícil, grande parte dos filmes da Hammer são muito acima da média, pelo menos vai ter bons cenários, e as histórias são sempre de boa, digamos assim, a inspiração é sempre muito boa. Quem aí sabe, né, tem uma gama de filmes inspirados no Edgar Allan Poe, que vem aí dos estúdios da Hammer. E espetacular As Noivas do Vampiro, do Terence Fisher. E aí eu parti para outra obra-prima, que é Força Diabólica, do William Castle, de 1959. Outro diretor que é simplesmente incrível. Os filmes do William Castle, vale a pena garimpar alguns filmes da temática de horror, terror e suspense do William Castle, que é sempre coisas bastante interessantes e muito acima da média. E aqui é um filme que, assim, não tem como passar despercebido, assim, anos vão passar e você vai lembrar desse filme, que ele adiciona alguns elementos que fazem com que esse filme fique memorável, né? Não só a sua temática, mas a criatura que aparece. E é interessante que o terror aqui, ele se utiliza do terror, do horror, para nos explicar uma parada sobre a psicologia do medo
de onde vê o medo, por que a gente sente medo, onde é que está esse sentimento dentro da gente. Aí tem a questão do grito, de você se expressar, esse grito também é motivado por alguma coisa, e se a pessoa não conseguir gritar, gente, é uma parada espetacular, e que muitas pessoas, às vezes, quando você está muito estressado, e a galera fala, poxa, cara, isso aí vai te fazer ficar doente, vai te criar uma coisa, um câncer, sei lá o que. E ele brinca muito com esse tipo, sabe? É uma história bem cabeçuda, bem psicológica. E aí tem o terror ali por trás, então tem esses maneirismos do Fantástico que ele utiliza como uma criatura ali. Gente, filmaço de um período ali altamente interessante, que não estava falando ali, esse período ainda estava, às vezes, brincava, né, de criaturas de invasão alienígena, Guerra Fria, esse tipo de coisa. Não, aqui ele parte para uma parada mais psicológica, mas tem uma dose interessantíssima ali, que eu até achava que eles iam brincar com alguma coisa que ia lembrar o próprio Lovecraft, mas não. É bem original mesmo, principalmente para esse período aí que a gente está falando no finalzinho dos anos 60, Força Diabólica. E aí faz muito tempo que esse filme está aqui guardado, e eu parti para esse Espinhos do Top Winkins de 2008, e eu curti esse filme porque eu acho que ele mostra um body horror, digamos assim, ele tem uma parte do horror corporal, mas devido a ser um filme de baixo orçamento, o diretor disse, não, eu quero fazer um filme de body horror, não vou mostrar, entre aspas, tanto, e ele se utiliza de recursos nesse momento ali que aparece, que pesa esse horror corporal. A câmera, ela não fica parada, né? Não fica estática, ela fica como se fosse ali, sabe, levando um choque, para não mostrar muito os seus recursos, que não são muitos, né? A gente nota que é realmente um filme de baixo orçamento, e aqui ele brinca nas entrelinhas, que até se você piscar, você perde isso no roteiro. Aparece ligeiramente uma placa falando que aquela localidade ali é onde o pessoal está tirando petróleo, esse tipo de coisa. E aí, a partir disso, a gente vê que o porco espinho tem uma relação com esse ambiente. E essa simbiose aí que dá relacionado ao contato com o petróleo, nada disso, gente, é mostrado no filme, mas dá para você ver que o filme quer mostrar que os animais que estão perto, né, desse tipo de óleo, digamos assim, né, de poluição, a gente tem esse tipo de crítica em outros filmes, mas aqui é utilizado o petróleo, e no caso ele pegou o porco-espinho em específico para mostrar isso. E assim, eu gostei, um filme divertido, muito, aqui tem muita cara do Supercine ali, depois do Altas Horas, é a cara do Supercine esse tipo de filme, bacana, divertido, mostra uma proposta diferente quando o assunto é body horror, e tem uma ali nos protagonistas, né, nos 4 que tem, ele consegue também criar uma tensão, não só nessa ameaça externa, que essas criaturas que vão aparecer, mas a relação ali dos 4 também correm uma espécie de risco. Então uma parada no roteiro que é muito bem executada, assim, aquele filme básico de, sabe, nota 6, nota 7, mas que vai divertir. Espinhos de 2008. E aí a gente chega nesse clássico, entre aspas, né? Um clássico de 1959, que é A Besta da Caverna Assombrada. Esse aqui é aquele típico filme, tipo assim, quando você fala, poxa, isso aí é um filme B. É esse tipo de coisa que quando você assiste, você vê que pincela todas as características, né, do baixo orçamento. Ele vai se agarrar nos elementos de horror, mas esses elementos de horror vão sendo, sabe, pincelados de maneira bem cadenciadas. Mas assim, é um filme que é interessante para mostrar quando você tem pouco recurso, onde entra a sua, digamos assim, a imaginação e / criatividade dos envolvidos. Aqui o Monte Hellman, ele cria uma película que também tem a ameaça
dessa galera que vai tramar ali um assalto, e tem também essa parada do fantástico, né, digamos, que é essa besta da Caverna Assombrada que tá lá. O mais legal desse filme é que ele meio que subverte, digamos assim, algumas coisas, que ele não mostra o herói da questão. Eu pelo menos notei que o herói da questão você fica torcendo para essa tal besta da caverna aparecer e ver no que vai dar, entendeu? Porque assim, não tem um cara, um protagonista, digamos assim, para parar essa doideira, né? Essa loucura que vai acontecer ali. E eu acho que isso pro roteiro é legal, porque você fica querendo se agarrar a alguém, né, ali na determinada situação, e ele consegue mostrar essa outra perspectiva de um filme que praticamente não tem o tal do mocinho, e aí você fica, poxa, mas a criatura que era para ser a ameaça do filme talvez seja, né, a esperança. Sim, filmaço não é, mas é divertido, é uma excelente oportunidade, principalmente para eu que tento escavar, estudar um pouquinho o universo do cinema de terror. São filmes assim que são obrigatórios para você ver não só o recurso criativo por não ter recurso, como é que o diretor e o roteirista vai sair naquela situação. E A Besta da Caverna Assombrada é um bom exemplo de filme B, que para mim foi bem divertido, é bem rápido, acho que o filme tem 1 hora, alguma coisa assim, 1h10, e a situação do roteiro, como eu disse, ela consegue segurar a nossa atenção devido a essas contradições de mocinho e bandido, e o bandido é o mocinho, esse tipo de coisa, que era para ser a besta, que era para ser a ameaça, acaba sendo a esperança. Então é isso, foi esse aí o meu resumo quando o assunto foi cinema no mês de outubro. Foram experiências bacanas, muito acima da média. Claro, já vou continuar assistindo outros filmes, mas como eu falei, nesse mês eu dei um foco 100% apenas no gênero do terror. Eu vou voltar com mais vídeos relacionados a cinema aqui no canal, pelo menos uma vez aí por semana. Eu vou tentar trazer um vídeo relacionado a cinema e ficar intercalando assim que possível com alguma leitura ou algo do tipo, beleza? Manda um sinal de fumaça se você sobreviveu até aqui e indica alguns filmes aí nos comentários que são acima da média relacionado ao universo do terror, beleza? Valeu, a gente se vê logo mais.